Cristo, Filho do Deus vivo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Culto Interligados. Que bom que você está aqui com a gente de forma online. Eu queria pedir vocês 2 favores, para que vocês já estejam compartilhando o link do nosso culto. Manda aí nos grupos de WhatsApp, manda pelo Instagram, no direct. Convida a galera aí para poder assistir o culto. A gente quer abençoar a sua vida. E você também pode ser bênção na vida de outra pessoa, através do simples ato de enviar o link. E não esqueça também de já deixar o seu like, que o culto possa ser muito abençoador na sua vida. É isso aí. Esta noite, Senhor, pode manifestar a Tua graça neste lugar, Pai. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Aleluia. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Alabaxuta. Eu creio que Deus está aqui nessa noite. Ele está em cada coração, em cada casa, em cada vida. O que a gente precisa é abrir o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus ele invada o nosso ser. E o milagre vem, e o milagre vem, e o milagre vem, e o milagre vem, e o milagre vem. Ele me sustenta. Sabe por quê? Ele está no controle. Ele está no controle.
Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Bom estarmos juntos, caminhando juntos para a glória, vivendo o reino de Deus, vivendo esse tempo precioso aqui com irmãos, mesmo online, mais juntinhos. Desde o dia 19 de dezembro, estamos percorrendo um bom caminho através da palavra de Deus, com a série de mensagens, Revista-se do Amor, que é o elo perfeito, baseado na carta de Paulo aos Colossenses. E foram 6 mensagens até agora. E hoje nós vamos falar, o tema é os nossos deveres de cada dia. Ok? O apóstolo Paulo nos adverte a vivermos como família espiritual. Isso mesmo. Muitas pessoas não se sentem motivadas a participar de um trabalho, fazer parte da sua família espiritual, servir ao ministério. Na verdade, muitas delas se sentem deslocadas até mesmo junto à sua família sanguínea. Isso acontece muitas das vezes por elas não compreenderem o seu papel junto à sua família de sangue e junto com a sua família espiritual. E nesse momento dessa carta aos Colossenses, Paulo diz exatamente isso. Você não pertence a uma família por acaso. Você foi plantado neste lugar e com o seu trabalho uma obra vai ser realizada. Amém? Principalmente na vida daqueles que estão à sua volta, na sua família, no seu trabalho, dentro da sua igreja, dentro do seu ministério. Por isso esteja atento e tenha todo o cuidado. Eu quero convidar você a lermos a boa palavra de Deus. Vou fazer a leitura ainda no capítulo 3. Nós estamos há 3 semanas trabalhando no capítulo 3. Mas vamos ler do capítulo 3, do versículo 18 ao 25. Se você tem um aplicativo no seu celular, ou você tem uma Bíblia em sua casa, por favor, pegue e anote. Tudo aquilo que nós anotamos fica guardado, fica mais guardado. Mas se você não tem uma Bíblia ou um aplicativo no seu celular, eu convido você a nos acompanhar. Vai ser projetado na tela, ok? Então, Colossenses capítulo 3, do versículo 18 ao 25. E diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher, e não a trate com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Paulo, em particular, ele aconselha a cada membro da família nessa última parte do capítulo 3. E ele começa com as mulheres, as esposas. Aí eu quero dirigir as moças, as meninas, ou para você que já é casada, noiva, que está me assistindo hoje aí. Você está preparada para ser a mulher como convém quem está no Senhor? É isso mesmo. Você está preparada para ser a mulher como convém quem está no Senhor? Em Colossenses 3,18, como nós lemos, o primeiro versículo que nós lemos diz: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Sempre aconselhar uma jovem que está prestes a se casar, perguntamos se ela realmente está decidida a conceber o matrimônio. Na verdade, deveríamos perguntar a todo jovem que vai se casar se ela está disposta a ser a mulher para o seu marido, como convém quem está no Senhor. E como convém ser uma mulher quem está no Senhor? É a mulher que se sujeita ao seu marido.
E é verdade que a princípio isso não soa muito legal, né? Não é verdade? Mas é uma verdade. Como ser uma mulher como convém quem está no Senhor? É uma mulher que se sujeita ao seu marido. Na verdade, estar sujeito ao seu marido é um chamado para honrar esposas e afirmar a liderança de seus maridos e ajudá-los a exercer seu papel na família. Entenda que não é uma entrega absoluta à sua vontade, pois Cristo é a autoridade absoluta e não o seu marido. A submissão da esposa ao marido não é absoluta. A mulher deve ser submissa ao marido, até o ponto em que não seja forçada ou constrangida a transgredir a palavra de Deus. Ou seja, a sua obediência a Cristo está acima da sua submissão ao seu marido. Acima da autoridade do marido está a soberania do Senhor. Por isso a mulher deve procurar fazer a vontade do marido, quando essa coincidir com a vontade de Deus. Não é mostrado aqui que a mulher é naturalmente ou espiritualmente inferior ao marido. Entenda isso, quando a gente fala, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, não é mostrado que a mulher é inferior naturalmente ou espiritualmente ao seu marido. A mulher deve se submeter ao seu marido exatamente porque ele está debaixo do senhorio de Cristo. É impossível uma mulher ter uma relação de submissão a Cristo e de insubmissão ao seu marido. O grande problema é que hoje em dia muitas meninas estão crescendo sem a figura paterna, ou tem em casa uma figura paterna desfigurada, que não impõe um exemplo, autoridade e segurança. Essas meninas, ao se tornarem mulheres, continuam enxergando no marido o pai que o marido não foi. Mas a mulher deve ser submissa no sentido de auxiliar. Você entende isso? Quando fala sujeitáveis, é que a mulher deve ser submissa no sentido de auxiliar, facilitar para que o homem da casa seja quem Deus quer que ele seja. E quem Deus quer que o marido seja? O sacerdote do lar, quem vai conduzir a família sempre pelo melhor lugar seguro. A mulher não é inferior ao homem, a Bíblia nunca disse isso. Os dois possuem papéis distintos dentro do que Deus diz ser o melhor para nós. Você entende isso? Os dois possuem papéis distintos dentro do que Deus diz ser o melhor para nós. Então, você mulher, você que é mulher de Deus, sujeitáveis aos seus maridos. Mas Paulo também aconselha aos maridos. Aí eu pergunto agora para os jovens, para os homens: você está preparado para seu marido que convém quem está no Senhor? No versículo 19, na primeira parte diz: maridos, amem as suas mulheres. Ou seja, para ser o marido como convém quem está no Senhor, você precisa unicamente de uma coisa: amar a sua mulher. Mas eu pergunto, amar é fácil? E para saber como é amar, basta lermos o que Paulo escreve em Coríntios 13, né? E diz exatamente assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ou seja, eu realmente acredito que é mais fácil se sujeitar do que amar. Mas eu vou dizer uma coisa, uma verdade para você que é solteiro. Até hoje você não precisou ser paciente no limite, mas no casamento você vai precisar, isso é uma verdade. É verdade que o casamento ele tem as suas recompensas, e por sinal são maravilhosas. Um dia você vai entender do que eu estou falando. Mas não é só ser paciente, você vai ter que ser bom, humilde, sempre deixar o orgulho de lado, ou você vai dormir no sofá. Isso não agrada a Deus, pois quem dorme na sala não faz o que deveria ser feito com quem divide o mesmo quarto. Não é verdade? Essa é a vontade de Deus. E nós, maridos, devemos lutar. Você vai ter que se tornar um marido um dia que vai lutar para que haja uma harmonia no seu lar, para que a sua mulher tenha confiança em você, para que a sua mulher se sinta próxima a você.
Por isso você vai ter que ser bom, humilde, abrir mão de muita coisa. Essa é a vontade de Deus. Ou seja, por amor à sua mulher, por amor a Deus, você vai sofrer e tem que suportar muita coisa. E tem que ser dessa maneira. É o que Deus espera que você seja, um marido para a sua mulher nesse padrão. Você entende o padrão de Deus? Tudo suporta, tudo crê. Preste atenção, jovens, que um dia vão se casar e serem maridos como convém quem está no Senhor. Maridos, não sejam amargos. É a segunda parte do versículo que nós lemos no versículo 19. Maridos, amem as suas mulheres e não a tratem com a amargura. Agora, juventude, o que não é tratar com amargura? É tratar com doçura. E como é tratar com doçura? É literalmente a sobremesa da relação. Exatamente isso. Tratar com doçura é literalmente a sobremesa da relação. Você imagina um jantar top, aquela luz de velas, aquelas taças bonitas, aquele prato enfeitado, talheres de qualidade, uma comida perfeita, tudo quentinho, bom, maravilhoso. Mas no final da refeição, apreciada por você, não tem sobremesa. E é isso que a doçura faz. A doçura é a sobremesa da sua relação. É por isso que o homem que trata a sua mulher com doçura, ele chama de meu amor, minha querida. E toda vez que a sua mulher, pensa isso você que um dia vai casar, ela vai pensar em você, lembrar de você, ela vai ter um sentimento gostoso de doçura, de companhia, de companheirismo. É isso que nós devemos cultivar, é isso que nós devemos trabalhar. Esse é o conselho que Deus dá para nós, sabe? Amem as suas mulheres e tratem elas com doçura e não com amargura. Então, jovem, escuta um bom conselho desse pastor, vai treinando a paciência aí, você vai precisar muito dela um dia. Ele começa a dizer como ser um bom marido e ele fala como ser um bom pai. Como ser o pai que Deus é? Como ser o pai que Deus quer? Em Colossenses 3, no versículo 21 agora diz: pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Antes de eu ser pai, eu tinha todas as teorias, todas as metodologias na minha cabeça de como fazer uma criação perfeita, de como criar um filho. Hoje eu sou pai, eu tenho convicção que somente com a sabedoria de Deus eu posso educar bem o meu filho. É verdade, isso é um fato. Mas o que seria, a Bíblia fala que pais não irritem seus filhos, mas o que seria irritar um filho? O que Paulo realmente quis dizer com isso? A forma dessa irritação. Sabe, os pais eles são exortados a não irritar os seus filhos. Mas quando isso acontece? Primeiro, quando não há coerência nos pais. Sabe, os pais falam uma coisa e vivem outra. Entenda, os nossos filhos o tempo todo, os olhos dos nossos filhos estão o tempo todo sobre nós. Nós somos o padrão de referência para os nossos filhos, sabe? E nós irritamos eles quando não há coerência, quando nós falamos uma coisa e vivemos outra. Mas também quando não há regras claras na disciplina. Sabe, os filhos são no momento elogiados e no outro eles são disciplinados pelas mesmas atitudes. Então nós devemos tomar cuidado com isso, nós devemos ter um padrão para que nós venhamos a irritar os nossos filhos. Mas também nós irritamos os nossos filhos quando não há diálogo. Me lembra fazer a leitura da palavra de Deus, que Absalão, que foi um filho que deu muita dor de cabeça para Davi, Absalão chegou ao ponto de preferir a morte do que ter o silêncio do pai. Você precisa conversar com o seu filho, você precisa ter um elo de sintonia com o teu filho. Nós precisamos promover isso, porque o silêncio acaba afastando os filhos de nós, e isso irrita eles. Irritamos os nossos filhos quando não há justiça. Seja justo. Se é para Pedro, é para João. Não pode haver outro padrão na sua educação, na sua relação com seus filhos. Mas nós irritamos nossos filhos também quando os pais não têm um tempo para ouvir. Sabe, nós temos que orientar e ajudar os nossos filhos.
Nós temos que entender as suas necessidades. Entender que eles estão em processo de amadurecimento, de conhecimento, de crescimento. E muitas vezes eles vão tomar atitudes como meninos. E nós precisamos escutar, para que a nossa experiência de vida possa dar um bom conselho para eles. Então dê ouvido aos seus filhos. Afastar eles provoca irritação nos filhos. Irritamos os nossos filhos quando nós comparamos um filho com o outro. Sabe, isso pode despertar ciúme entre irmãos. Isso pode até despertar inveja e ódio. Então trate igualmente os filhos, não faça distinção. E nós irritamos nossos filhos, sabe, quando nós somos permissivos ou duros demais. Entenda o equilíbrio disso. Existem pais que são permissivos demais, deixam tudo, isso não pode. Filhos precisam de regras, controle, mas também nós não podemos ser duros demais. Precisamos dar um voto de confiança, crescer. Eles precisam viver e aprender a viver sem nós. Então, não permissividade demais, mas nem ser duro demais com ele. Existe uma coisa a mais que irrita os filhos: o divórcio. Principalmente quando os pais brigam o tempo todo ou se separam. Então, como criar? Como criar os filhos? Como ser o pai que Deus quer que nós sejamos? O seu Shed, ele diz que o caminho cristão é disciplinar com amor e perdão. O caminho cristão é disciplinar com amor e perdão, seguindo o modelo de Deus. Em Efésios 6:4, Paulo também fala sobre isso. Ele fala aos Colossenses, mas também fala aos Efésios. Ele diz: não irrite seus filhos, antes crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A verdade, meu irmão, a verdade, pai, a verdade, mãe, que disciplinar é um ato de amor. Então discipline seu filho, ame ele, seja duro quando for preciso, mas abrace quando for necessário. Em tudo que se fizer com seus filhos, façam como Deus tem feito com vocês, porque vocês são filhos de Deus. O grande Pai é o nosso maior exemplo. Agora eu quero aconselhar aos filhos, porque é isso que Paulo faz. Ele começa a falar, aconselhar as mulheres, né? Os maridos, os pais. Agora ele começa a aconselhar os filhos. Ele começa a dizer o seguinte: filhos, sejam o melhor presente. Isso mesmo, você que é filho, seja o melhor presente. Em Colossenses 3:20, Paulo escreve: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Em nossa concepção, qual é o objetivo de presentear uma pessoa? Agradar ela, não é verdade? Agradar essa pessoa. Você dá um presente para alguém com o objetivo de agradar ela. Agora, pensa num presentão para você agradar os seus pais. Pense algo que você poderia dar para o seu pai que deixaria ele muito feliz. Você pensou uma Ferrari? Você pensou uma casa nova? Você pensou uma viagem? Realmente são coisas maravilhosas. Mas eu garanto a você que não existe nada que possa agradar mais aos seus pais do que a sua obediência a eles. A Bíblia diz isso, que obedecer aos pais agrada a Deus. Entende que a obediência parcial pouco difere da desobediência. Sabe, a desobediência, meus irmãos, é rebelião. Sabe, a desobediência é rebelião e fazer a nossa maneira. Os filhos precisam obedecer em tudo, mesmo que você não entenda o porquê está obedecendo. Você precisa confiar nos seus pais e obedecer aos seus pais em tudo, e não somente naquilo que lhe dá prazer. Ou em tudo você, filho, deve obedecer aos seus pais. Muitos filhos seriam poupados de dores, de lágrimas e perdas irrecuperáveis se tivessem obedecido aos seus pais. Isso é um fato. Muitos filhos seriam poupados de dores, tristezas, se tivessem ouvido, se tivessem obedecido aos seus pais. Então, um bom conselho de Deus para você, filho: obedeça aos seus pais, porque isso agrada ao Senhor.
Sabe, meus irmãos, sabe isso, filho? Deus sempre quer o melhor para nós. E Ele sabe que nós somos blindados por consequência de obedecermos. Olha que coisa forte. Deus sabe que nós somos blindados por consequência de obedecermos. Warren Wiersbe disse que o filho que não aprende a obedecer aos pais dificilmente se sujeitará a alguma autoridade quando ele se tornar adulto. Isso é verdade. O filho que não aprende a respeitar o pai, ele vai afrontar professores, a polícia, os patrões, a qualquer pessoa que em sua vida exercer autoridade. Na verdade, eu acredito que o colapso da nossa sociedade reflete no colapso da autoridade do lar. Por estar faltando autoridade nos lares, por estar faltando um exemplo em nossos lares, nós temos hoje uma sociedade doente. Uma sociedade sem referência, porque essa referência ela primeiro inicia em casa, no lar. Então Paulo, nesse final do capítulo 3, ele aconselha mulheres, aos maridos, aos pais, aos filhos, e ele termina aconselhando aos escravos. Isso mesmo, naquele tempo havia escravos com os seus senhores. E por mais que você ache estranho, essa palavra é muito atual. Principalmente para nós que somos filhos de Deus, porque nós somos escravos de Cristo. E o servo, guarda isso aí, o servo deve sempre buscar fazer o melhor. A partir do versículo 22 até o final que nós lemos, o 25, está assim: escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Sabe, meus irmãos, nós estamos falando dos deveres do dia a dia. Não importa se você é esposa, marido, filho, escravo ou patrão. Todo cristão deve viver como convém quem somos em Cristo Jesus. E como viveu o nosso Senhor? Como Ele espera que nós vivamos hoje? Sabe, existe uma mensagem central que rega, dita tudo que foi escrito nessa carta de Colossenses. Que devemos morrer com Cristo em sua morte e viver com Cristo hoje glorificado. Sabe, nós devemos viver a vida de forma sincera. Sabe, o apóstolo Paulo, ele acrescenta: não servindo apenas sob vigilância. O empregado cristão não pode fazer corpo mole e ser relaxado no seu trabalho. Ele precisa trabalhar com alegria, com integridade e dar o melhor do seu tempo, do seu esforço, do seu talento. Isso na sua atividade, no seu trabalho, sem precisar ser cobrado ou vigiado. Paulo diz que o servo deve fazer o seu trabalho como uma liturgia de adoração a Deus. Sim, quando você estiver trabalhando lá, servindo ao seu patrão, mesmo que ele seja um homem ímpio, sem temor ao Senhor, faça o seu trabalho, exerça a sua função com uma liturgia de adoração a Deus. Mas afinal, quando realizamos as nossas tarefas, compromissos ou procuramos fazer o melhor em casa, estamos tentando agradar a quem? A Bíblia ela aponta para a única satisfatória motivação que deve reinar no coração de um cristão, que é agradar a Deus. Por isso façam tudo com amor, e quando realizamos com amor, a recompensa é diferente. Isso é uma verdade. Quando nós realizamos, fazemos com amor, a recompensa ela é diferente. E a recompensa é uma herança de vida eterna no futuro. Porque é para Deus que nós trabalhamos, é para Deus que nós vivemos, é para Deus que nós nos entregamos. Sabe, não existe uma herança para o servo. Um escravo ele não é herdeiro de nada, não é isso? Mas no reino de Deus, na família de Deus,
o filho é servo. Não é isso? E o escravo se tornou filho. Ou seja, existe uma herança para nós. Existe uma recompensa incomparável, separada para nós hoje, que somos servos de Deus. E eu termino essa reflexão hoje da maneira que eu iniciei. Você hoje está vivendo a sua vida como quem convém quem está no Senhor? É isso mesmo. Você está vivendo a sua vida como convém quem está no Senhor? O que eu quero dizer uma coisa para você. Ainda há tempo de você ser quem Deus quer que você seja. Um bom marido, uma boa mulher, um bom pai, um bom filho, um bom empregado. Uma pessoa que vive esse tempo como convém quem está no Senhor. Talvez em sua caminhada cristã, que já dura muitos anos, você não conseguiu ser esse homem ainda. Você não conseguiu ser esse bom pai, esse bom cidadão, esse bom filho. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Jesus quer que você seja, Deus quer que você seja esse homem. E Ele vai ajudar você a conseguir ser esse homem. Por isso você precisa vir a Cristo. Você precisa perder o controle, entregar o controle da sua mão, da sua vida nas mãos de Jesus. A verdadeira transformação, a verdadeira mudança, conversão, é Deus que gera em nós. E se você já entregou a sua vida nas mãos de Deus, se você já confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador, a boa obra Deus completará em sua vida. Deus deseja que o propósito que Ele tem para a sua vida se cumpra. Então seja quem Deus quer que você seja. Seja o bom marido, seja boa mulher, seja o bom filho, o bom empregado, como convém quem está no Senhor. Eu quero orar pela tua vida, eu quero abençoar a tua vida. Se você precisa que nós oremos por você, está aparecendo na nossa tela o nosso QR Code com o telefone do celular do pastor de plantão. Entre em contato conosco. Você precisa de uma oração, você está passando por um momento difícil, você está deprimido, você está vivendo uma vida sem sentido. Nós, como igreja do Senhor, estamos aqui para orar por você, para abençoar a tua vida, para sermos facilitadores, para que Deus cumpra o propósito dele em tuas vidas. Então entre em contato conosco 24 horas por dia. Amém? Receba a bênção, eu vou orar abençoando a tua vida. Deus, eu entrego cada pessoa que está assistindo essa live, essa palavra, essa série de mensagens, Deus, em tuas mãos, sabendo que o Senhor é poderoso para salvar, sabendo que o Senhor é poderoso para transformar as nossas vidas, a ponto que, ó Pai, que nós possamos tornar um bom marido, uma boa mulher, um bom filho, um bom empregado, ó Pai, um bom patrão, um bom cidadão, como convém quem está no Senhor, ó Deus. Por isso, Deus, nós entregamos o controle das nossas vidas em tuas mãos e pedimos que a tua boa obra se conclua em nossas vidas, que o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas se cumpra, ó Pai, para que nós sejamos quem o Senhor quer que nós sejamos, para que nós possamos estar no centro da tua vontade. Ó Deus, eu abençoo todos que estão vendo essa mensagem, ó Pai, e opera o teu poder, o teu milagre, ó Pai, e em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. No próximo sábado, 8 horas, nos canais oficiais da Segunda Igreja Batista, no YouTube e Facebook, nós teremos o Interligados. E vai ser o final, a última mensagem dessa série, Revestivos do Amor, que é o elo perfeito. Não fique de fora, tem palavras de Deus para o teu coração, tem adoração. Eu espero você na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença.
passos que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas você me levantou. Eu achava